Glória a Deus. Bom dia, amados. Bom dia. Que a paz seja com todos. Vamos ouvindo aí um hino. Os guerreiros se levantam para a grande batalha, né? Vamos ouvindo enquanto os nossos amados vão entrando, né? Nós vamos olhando aqui quem é que está acordado já, né? Olha lá, Fernando Miller, Daniel Ferreira, Cassimeire Gomes, Maiara Rosa, Denis Pierre, Heloísa, Débora Morim, Tainá Santos, Fábio Vicelli, Elizabeth, pastora, tá aí, bom dia, pai, Fabião, Deus abençoe, e assim vamos aguardando aí os amados que vão chegando. Adoro banda, irmãos, como gosto de banda. É uma maravilha, né? Como que é bonito. Igor Miller, Daiane Campos, Tainá Santos, Aline, Alessandro, Tati Miller, Maria Onice, bom dia, pastor, a paz, bom dia, amados. É bom estar aqui junto com vocês nessa live da Escola Dominical. Nós já estamos aí com 33, caiu para 31, 32, entra um, sai um, né? Mas agora foi para 36, ó, estamos chegando aí. Quando tem 36 aí, 40, 41, vamos compartilhar. O vídeo de ontem deu 1000, e a última vez que eu vi deu 1.600 visualizações. Ontem, 1 hora depois do culto, nós estávamos com 1.600 visualizações. Vamos compartilhar o máximo que você puder, que nós estamos aí levando a palavra de Deus a outras pessoas, né? É importante o compartilhamento. E até eu, enquanto o povo entra aí, eu vou dando minhas compartilhadas aqui, ó. Né? Tem que fazer isso. Isso aí é pregar também, né? É levar a palavra de Deus a outras pessoas. Eu tenho um grupo aqui com 30 mil pessoas, 26 mil pessoas. Não é possível que 10 não vá assistir, né? Ou pelo menos entrar e ouvir uma parte da mensagem, né? Às vezes a pessoa entra por curiosidade e ouve uma partezinha da mensagem, aquilo ali falou com ela precisava daquela palavra, né? Como uma caixinha de promessa, né? A pessoa não tem a paciência de ficar 1 hora ali escutando, né? Principalmente a palavra de Deus, mas uma palavra que é anunciada, é pregada ali, é muito importante na vida da pessoa, né? Muito bem. Nós estamos aí com uma banda, essa banda aí é lá de Cascavel do Paraná. É uma banda muito bonita, na verdade é uma orquestra, né, irmãos? A gente fala banda, mas é uma orquestra, né? Tem uns 60, 70 músicos, né? É uma orquestra. E é tão gostoso, né, a gente ouvir esses hinos antigos aí. Muito bem. Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero aqui fortalecer a nossa homenagem
ao pastor Otávio Show, a família, a Igreja Assembleia de Deus da cidade de Engenheiro Coelho, com o falecimento do pastor. Ele já estava jubilado, mas pastor não para, sabia disso? Pode jubilar, ele não para, ele é pastor, ele nunca vai perder esse título de pastor, né? Falar, estou aposentado como pastor, então nunca vai perder esse título. E o pastor Otávio, ele estava com 85 anos de idade, ele precisou fazer uma cirurgia e infelizmente ele veio a óbito. E eu quero deixar aqui o nosso sentimento aí, eu já falei ontem, nosso sentimento para a família do pastor Otávio, a esposa, os filhos, eu não vou citar nome, mas enfim, todos eles, os netos, bisnetos, família muito grande em Engenheiro Coelho, e um homem de fé. A gente não se ouve falar isso aqui do pastor Otávio, uma pessoa íntegra, com caráter, um homem assim, muito temente a Deus, um homem de oração. Como eu disse ontem, todas as vezes que eu encontrava, não era sempre que a gente se encontrava, mas a gente se encontrava às vezes numa festa, já fui na igreja, quando fizeram uma homenagem para ele. É isso que tem que ser feito, né, irmãos? Enquanto está em vida, né? Depois que morre, a pessoa não está mais aqui para se alegrar com a gente, né? Se você tiver que fazer alguma coisa para alguém, faça enquanto está em vida, né? Porque depois que faleceu, não tem jeito. Mas eu quero deixar aqui e quero deixar marcado esse momento que a Igreja do Evangelho Quadrangular, eu e a pastora, nós sentimos assim o falecimento do pastor Otávio Show. Uma pessoa que eu, como estava falando, encontrava com ele na rua, em qualquer lugar, ele me abraçava e ele falava aqui no meu ouvido, ele falava assim, ó, eu oro todo dia por você, porque eu sei que não é fácil o ministério, eu oro por você. Então, aquilo ali me marcou muito, sabe? Toda vez ele falava assim, ó, eu estou orando por você, eu sempre oro por você, o ministério não é fácil. E é uma realidade, irmãos, a gente permanece por causa do chamado de Deus na nossa vida, né? O chamado é muito forte na nossa vida. Então, o pastor Otávio foi um homem assim, de muita fibra, né? Muitos anos na frente da Igreja Assembleia de Deus, ali na cidade de Engenheiro Coelho. Quando eu cheguei na cidade, algumas pessoas até chegou a criticar o pastor Otávio, mas como eu conheci ele, tudo aquilo caiu por terra, não prevaleceu para mim. Sabe por quê? Porque o que falaram não é nada do que eu vi. Então, nada melhor do que você conviver um pouco com a pessoa, né? E hoje, quem falou também, nem aos pés de Cristo está mais. Também não interessa. Então, o pastor Otávio, ele tinha assim uma pessoa assim muito direcionada por Deus. Eu creio que Deus levantou esse homem para levantar a Igreja da Assembleia na cidade de Engenheiro Coelho. Eu acho que, logicamente, se não tivesse ele, teria outro, mas foi ele que Deus levantou para estar ali. E hoje, com muito pesar também, eu recebi a notícia, o nosso irmão Ivo, que é da nossa igreja, ele ligou para mim e
E em seguida o Marcos também mandou uma mensagem, o Marcos Castilho, que é a irmã Maria Sebastiana de Souza, de 81 anos de idade. Ela também veio a falecer, e eu quero deixar aqui os nossos sentimentos. Essa mulher aqui era uma mulher de oração. Marcos passou para mim algumas características dela. Eu vi ela umas 2, 3 vezes. É uma mulher de muita oração, uma mulher que tinha devocional. Sabe o que é fazer devocional com Deus, irmão? Tem que ser de Deus. Fazer devocional de Deus de vez em quando é uma coisa, agora você ter uma vida de santificação é outra coisa, né? E ela era uma mulher de oração, uma mulher que buscava Deus. Ela tinha 81 anos de idade, ela vai ser sepultada ainda hoje. E também, esses dias atrás, eu perdi o nome do pastor aqui na cabeça, não consigo lembrar. Um pastor também da Assembleia de Deus. Olha, irmão, esses dias foi três pessoas da Assembleia de Deus. Os irmãos devem estar com o coraçãozinho bem apertado aí, né? Está com o coração bem apertado, mas eu vou falar o que eu falei ontem. Tem um jardim lá no céu, e esse jardim lá do céu está sendo povoado com as flores da terra, entendeu? Tem um jardim lá, e esse jardim está sendo povoado com o povo da terra. Quando chega um momento, Deus recolhe, né? Como recolheu ontem o pastor Otávio, na semana passada, retrasada, recolheu um pastor que é também da Assembleia lá, ontem mais um pastor que é da Assembleia também, da mesma igreja, e hoje recolhe a nossa irmã Maria Sebastiana de Souza. Maria Sebastiana de Souza é avô do Marcos Castilho, é avô do Marcos Castilho, e avó do Marcos, né? Avó do Marcos. Falei mãe? Eu falei desculpa. É a avó do Marcos, que seria também a avó da esposa do nosso irmão Ivo, né? Então, nós ficamos assim com o coração dolorido, né? É mãe da Laodiceia. Não é vó da Laodiceia? É mãe. Então, é que é o meu ponto que está falando aqui, entendeu? Tem um ponto aqui na sala ali. E o jornalista tem ponto aqui, né? O meu ponto é ela lá. Ela vai corrigindo eu aqui. Mas é triste, né, irmãos? Assim, numa semana, eu não sei se foi mais ou não, mas o que eu estou sabendo é 3 pessoas da Assembleia de Deus que faleceu essa semana aqui. O pastor Otávio Show não foi de Covid, os demais eu não sei, mas o do pastor Otávio não foi Covid, foi a consequência de uma cirurgia que ele fez. Mas fica aqui o nosso sentimento, né? Que a família fique fortalecida em Cristo, não deixe de se abalar, porque abalado fica, mas que a tua fé seja fortalecida no Senhor, que Deus possa, através do Espírito Santo, fortalecer o teu coração, a tua vida, tá bom? Ele possa abençoar você no nome de Jesus, amém? Eu queria colocar um hino aqui, enquanto eu vou falando com vocês. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu vou tentar. Quando a pastora está aqui, ela fala, né? Então, mas eu quero tocar esse hino aqui, do Inário, que é Sede Fortes, é o hino 477, que também é uma orquestra muito linda, que eu mando assim para todos os familiares aí
da dona Maria Sebastiana, do pastor Otávio e também do pastor, se alguém puder me ajudar com o nome dele aí, eu não consigo lembrar o nome dele agora aqui, mas fique aí esse hino, né? Lindo esse hino aqui, sede fortes. Está aí o hino 477, Sede Fortes. Esse hino era um dos hinos prediletos também aí do pastor Otávio, né? Pastor Otávio Show. Então eu quero deixar aqui os nossos sentimentos da Igreja do Evangelho Quadrangular, da pastora Elizabeth e do pastor Dirceu. Amém? Muito bem. Amados, nós vamos hoje falar assim é um tema que eu gosto muito. Não saia daí, tá bom? Nós chegamos a 60, 58, 60. Fica aí, 40 minutos, 45 minutos, ouve a palavra de Deus. Não saia por nada, não dá a carinha só e sai, não. Fica aí, vamos aprender a palavra de Deus. O pastor também, que eu não estava lembrando o nome, é pastor Isaías. Obrigado, Maiara, viu? Pastor Isaías, que também faleceu esses dias aí. Então, voltando à palavra, eu gosto muito desse tema, espiritualidade, né? A gente ouve às vezes assim, no dia a dia, no cotidiano, falar espiritualidade, você tem que estar bem consigo mesmo e tal, e tanta coisa assim, né? E a gente tem que estar bem com a gente mesmo, lógico, né? Se não estiver bem com você, você não vai estar bem com ninguém, né? Mas o mais importante de tudo isso é estar bem com Deus, né? É nós estarmos bem com Deus. E o nosso tema hoje, essa mensagem também eu já coloquei aqui, estou colocando no meu computador os versículos e o tema que nós vamos falar, porque às vezes a gente, por causa de tempo, a gente acaba atropelando e ficando coisa para trás.
E quando acontece isso, eu não gosto muito, sabe? De transmitir meia mensagem, não dá, né? Então a mensagem ela é preparada com muito amor, com muito carinho e com muita oração para levar para você. Eu não posso deixar passar nada. Eu gosto de anunciar aquilo que Deus colocou em nosso coração, que o Espírito Santo colocou. Espiritualidade. Eu quero ler um texto que fala sobre a missão de Jesus. A missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Ele veio para curar? Não. É uma consequência. Ele pode, então ele faz. Mas qual é a missão verdadeira de Jesus? É salvar aqueles que se haviam perdido, que estavam perdidos. Lá em Lucas 19:10, a palavra de Deus diz assim: portanto, o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual a missão dele? Salvar e buscar os que se haviam perdido. Então, quando a gente olha para esse versículo, você vai falar assim, eu não enxergo espiritualidade aí. Pois é, a espiritualidade está na pregação do Evangelho. A espiritualidade está em certos itens que nós vamos ver aqui, que é primordial para a vida do homem. Quando eu falar do homem, estou falando da mulher. O homem espiritual é um homem semelhante a Jesus. Você é espiritual? Ou se acha espiritual? Você é semelhante a Jesus? Espiritualidade é ser como Jesus. Vamos igualar a Jesus, pastor? Sim, nós vamos igualar ele. Por quê? A pastora trouxe um café que eu vou tomar, senão eu esfrio. Por quê que nós vamos igualar? Primeiro, Jesus falou assim, vocês vão fazer sinais maior que este que eu fiz. Então todo o poder que estava sobre Jesus está sobre você. Segundo, olha só, se Cristo está em nós, então não é nós que fazemos, mas é Jesus que está em nós. Nós temos esperança na glória. Não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Então a espiritualidade que está em mim, que está em você, meu amado, nada mais é do que o próprio Jesus Cristo. Então nós precisamos buscar da sua presença em tempo e fora de tempo. Então o homem espiritual é um homem semelhante a Jesus. Espiritualidade é ser como Jesus. Quando Jesus inicia seu ministério aqui na terra, ele não se preocupou tanto em vir para construir um templo, e sim com as pessoas. A preocupação de Jesus era com as pessoas, até porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e sim em mim e em você. Nós nos tornamos templo de Deus. Vós sois templo do Espírito Santo, porque ele habita em vós. Quando o Espírito Santo deixa de habitar em nossa vida, ele não para de habitar porque ele não quer, é porque nós o rejeitamos. Quando o Espírito Santo passa a habitar em você, você é templo do Espírito Santo. O ministério de Jesus se desenvolve no dia a dia,
Observa, leia os 4 evangelhos, os 4, porque cada um vê assim de uma forma diferenciada, né? Vê assim Jesus de uma forma diferenciada, um falou uma coisa, o outro falou de outra forma. É como você vê algo acontecendo na rua, você viu de um ângulo, o outro viu de outro ângulo, mas nós enxergamos tudo a mesma coisa. E os 4 evangelistas enxergou o ministério de Jesus dessa forma. Então o ministério de Jesus se desenvolve no dia a dia. Como que se desenvolveu naquela época? Na caminhada com as pessoas. Jesus vai se revelando o homem espiritual que ele é. É na caminhada. Sabe quando você sai para andar? Né? Você vai sair para andar, vai dar uma volta. É ali que as pessoas vão conhecer Jesus na sua vida. É a oportunidade. O que Jesus fazia? Jesus andava no meio do povo. Estava no meio do povo. Jesus, andando no meio do povo, ele vai convidando as pessoas para estar com ele. Jesus não convidava ninguém para ir na sinagoga. Você não vê um texto na Bíblia Jesus convidando alguém para ir na sinagoga. Convidar as pessoas para ir à igreja é fácil, porque lá tem alguém que prega, que canta, que ora. O desafio aqui é convidar as pessoas para conhecer a igreja que você é. Está entendendo? Que às vezes nós ganhamos outras pessoas para Jesus sem falar no nome de Jesus. A pessoa olha para você e começa a te admirar de uma forma tal que ela vai perguntar, mas qual é a diferença? O que você tem? Você tem algo especial que eu não consigo enxergar. Aí você vai falar assim, olha, acontece que eu entreguei minha vida para Jesus, minha vida mudou. Você vai falar de Jesus, mas primeiro você ganhou ela para você, né? Lembre-se que nós estamos numa escola dominical, não? Vamos aprender? O testemunho, nosso testemunho fala mais alto do que você falar de Jesus, porque quem está falando tem que ter uma vida com Jesus. Imagina você estar dentro de uma igreja e um pastor sobe para pregar e você sabe que aquele pastor, ele de fato, ele não poderia estar em cima daquele púlpito. Você vai dar crédito na pregação dele? Então a espiritualidade começa dentro de cada um de nós. Espiritualidade não vem do pastor, não vem de obreiro, não. Espiritualidade vem de cada um de nós. Nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Cada um é responsável por sua vida, né? Então eu vou repetir, convidar as pessoas para ir à igreja é fácil. Porque lá tem alguém que prega, que canta, que ora. O desafio aqui é convidar as pessoas para conhecer a igreja que você é. A espiritualidade que você tem. E nesse caminhar, alguns vão se tornando discípulos. O que aconteceu com Jesus? Ele caminhando, ele foi convidando as pessoas. E ele não convidou pessoas assim de alto nível, não. Convidou pessoas comuns, pessoas ali comuns. E pessoas que, de princípio, como ser humano, ele achou que poderia se tornar seu discípulo. E muitos deles deixaram o que estavam fazendo e começaram a seguir Jesus. Então veja só, o ministério de Jesus tem um único foco: formar discípulos durante a caminhada. Formar discípulos durante a sua caminhada. Jesus ensina para nós 4 bases de seu ministério. 4 bases. Marca aí, amados. 4 bases. Eu vou fazer uma pergunta para você.
Qual é o tema desse versículo? Qual é o versículo desse tema? A santidade, a espiritualidade. Qual que é o tema? Lembra ou não? Portanto, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como que ele vai buscar e salvar se ele havia perdido? Sem a pregação. Então ele pregava. O que ele pregava? As boas novas. Você nunca viu Jesus no meio da multidão pregando sobre prosperidade. Mas ele pregava sobre a salvação. Então ele transmitia boas novas da onde? Da onde ele veio, do reino. Boas novas do reino. O líder espiritual é aquele que transmite boas novas. Pastor de fato, de verdade, é aquele que transmite a palavra de Deus, que leva a salvação, que exorta. É aquele que está preocupado da ovelha não cair no abismo. Porque a ovelha, ela não enxerga o perigo. Ela só enxerga o perigo quando ela foi apanhada pelos lobos. Aí ela vê que ela ficou presa. Então, uma das características aqui, das 4 bases do ministério de Jesus, Jesus, ele pregava, transmitia as boas novas do reino. É alguém que transmitia as boas notícias. Segunda característica, Jesus ensinava, transmitiu os valores do reino. E ele não transmite somente de uma maneira teórica, mas ensinava através do exemplo. Ele era um modelo de um homem espiritual. Dava exemplo, contava história, contava as parábolas, né? E aqueles que cercavam ele estavam todo dia aprendendo, inclusive os seus discípulos. Terceira característica do ministério de Jesus, ele curava, promovia transformações. Olha que tripé que nós temos aí, né? Depois nós temos mais um. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Vamos lá? Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Promovia transformações. Irmãos, Jesus transmitia as boas novas do reino através da pregação, transmitia os valores através do ensino, e Jesus curava. Ele promovia transformação física, emocional, espiritual e social. Além de pregar, ensinar e curar, existia também um quarto item. Ele só fazia isso por causa desse quarto item. Você viu um tripé: pregava, ensinava, curava. Por que ele fazia isso? Porque ele amava. O quarto item diz que ele amava as pessoas. Na verdade, permeia todo o ministério de Jesus o amor. Ele amava todas as pessoas. Todas. Ele não fazia nenhuma separação entre quem era da Galileia, quem era de Jerusalém, quem era lá da Judéia. Não. Quem era do norte, do sul, do leste, do oeste. Não. Porque quem morava em Jerusalém não via com bons olhos quem morava na Galileia, no norte. Mas Jesus não era assim. Jesus, ele amava a todos de igual modo.
O ministério de Jesus era um ministério de amor. Isso também revela a sua espiritualidade. Sabe por que Jesus amava? Porque Ele é o próprio Deus. E Deus é amor. Amém? Que Deus, Ele é o amor. Vamos avaliar um dia a dia de Jesus. Pela palavra de Deus a gente consegue fazer uma avaliação do dia a dia de Jesus, estudando o Evangelho de João. O Evangelho de João é assim o evangelho que mais fala dos 4 ministérios de Jesus. Jesus ali, lá em João capítulo 2, lá nas bodas de Caná da Galileia, nós vemos uma história da transformação da água em vinho. Que ele estava ali no casamento e de repente acabou ali o vinho. Jesus era um convidado. Pode ser que ele seria parente, mas o que diz ali não condiz. Parece que ele era um convidado para estar nesse casamento. Ele não tinha, talvez, tanta intimidade com o noivo ali. Talvez seja o convidado da noiva, ou convidado do noivo, não tinha tanta intimidade com a noiva, assim como o noivo, né? Não estava sendo alguém responsável por aquela festa. Ele não tinha responsabilidade nenhuma. E você já conhece a história. Nós sabemos que ali naquele dia acabou o vinho e Jesus, ele transforma a água em vinho. O melhor vinho da festa, ele estava empenhado em fazer o melhor que ele podia para que as pessoas fossem abençoadas. Ele fez o melhor. Tanto que era o melhor vinho da festa, foi o vinho da transformação. Em primeiro lugar, você precisa aprender a cada dia fazer o melhor. Ser espiritual é fazer o melhor que nós podemos. Qual que é o seu melhor para Deus? Você está fazendo o melhor para Deus? Ontem eu escrevi no grupo de diaconato e recepcionista: amados irmãos, com muito amor, com muito carinho, a igreja está aberta de quarta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Os diáconos de escala devem estar na igreja, mesmo não tendo culto. Por quê? Para estar em oração. No dia da sua escala, faça a sua escala orando. Está fazendo isso? Se não está, você não está fazendo o seu melhor. Nós temos que fazer o nosso melhor. Não é só diácono, diaconisa, recepcionista, é professor de escola dominical. Vamos à oração. Manhã de consagração. Vamos na manhã de consagração. É 1 hora que você vai ficar lá. Jesus falou assim, ó, vem cá. Você não pode ficar 1 hora orando comigo? 1 hora. Os discípulos estavam todos dormindo. Você vai continuar dormindo ainda, amado? O pastor pega no pé? Pego mesmo. Que eu quero o seu bem. Quero que você e sua família prospere. Que você seja abençoado. Entendeu? Não travou, não. Eu que parei um pouco aqui. Quero que você seja abençoado. Ó, quer? Ouve e fecha a boca. Faça o que tem que ser feito. Jesus falou isso para Judas também. Depois dele ter pego o pão, saiu um pouco da mensagem aqui, tá? Mas é que o Espírito Santo está falando comigo aqui. Depois que Jesus deu o pão para Judas, que comeu junto com Jesus ali, Jesus falou assim para Judas:
faça o que você deve fazer. Os discípulos achou que Jesus falou para eles, para Judas, ir comprar mais algum alimento, alguma coisa ali para ceia, mas não era não. Jesus falou para ele assim: vai lá, faz o que você começou, termina, vai lá me entregar para os sacerdotes. Está entendendo, amados? Sabe que hoje ainda existe Judas? Existe. Faça. Faz. Cada atitude, uma consequência. Ponto final, que o Espírito Santo me fez falar isso. Agora eu vou voltar aqui. Em primeiro lugar, você precisa aprender a cada dia fazer o melhor. Ser espiritual é fazer o melhor que nós podemos. A palavra de Deus diz em Tiago 4,17: reflete sobre isso. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Faça o melhor que você pode para a vida das pessoas. Qual é o seu melhor? O que você pode fazer de melhor para ajudar alguém? Segundo, Jesus tratava as pessoas com amor e não com preconceito ou ódio. O tratamento de Jesus era amoroso. Um tratamento amoroso. João 4,5, onde ele encontrava na fonte de Jacó uma mulher samaritana. Jesus procurava enxergar e extrair o que as pessoas tinham de melhor e não os detalhes defeituosos da sua vida. Presta atenção, observa. Vê aquela mulher que estava no poço, que tinha 5 maridos, que era desprezada. E Jesus para e se assenta com ela, o que já era um problema na época, porque um judeu sentar com um samaritano, né? Já era um problemão na época. E conversa e compartilha uma possibilidade de uma transformação de vida. Jesus trata as pessoas com amor, independente de que elas sejam. Todas as pessoas têm algo especial dentro dela e precisamos enxergar. E só conseguimos quando tivermos uma espiritualidade profunda. Observa que essa mulher, pelo que diz a palavra, ela era uma mulher adúltera. Tiveste 5 maridos. E o que você tem não é seu. O que Jesus está falando para ela ali? Mas ele não acusou ela diretamente, mas alertou ela. Ela foi alertada. E às vezes Deus dá esse alerta, mas as pessoas parece que precisam ser chacoalhadas para entender. Então, amados, preste atenção o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus tratou essa mulher samaritana com muito amor. Que depois que ele conversou com ela, o que ela sai fazer? Anunciar que o Cristo estava ali. Aqueles que eles estavam esperando, o Messias, o Salvador. Está entendendo, querido? Que maravilha! Em terceiro lugar, no Evangelho de João, no capítulo 6, nós vemos que Jesus ensinou sobre a importância de compartilhar o pouco que se tem. Aqui nós vemos a multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães. Que alguém tinha, um menino tinha 5 pães e 2 peixes.
Ele poderia falar para aquele menino ir para casa, comer na sua casa, né? Ou falar para o povo, olha, volta para os seus lares, volta para as suas casas. Mas Jesus, ele compartilha o pouco que não tinha. Aquilo foi ofertado por aquele menino. Ele poderia falar, não vou dar, é meu. Vou levar para minha família. Não é? Poderia ter falado isso. Mas ele ofertou aquilo. Ele leva como uma oferta. Aquele menino entrega como uma oferta nas mãos dos discípulos. Então ele fez uma oferta. Jesus compartilha aquele pouco. E nas mãos de Deus, o pouco se transforma em muito. Jesus não seguiu a direção dos discípulos com a incredulidade dele. Despede o povo, manda embora para a sua casa. O homem espiritual não é dono daquilo que tem. Ninguém é dono de nada. Você tem porque você está vivo aqui, mas daqui você não leva nada. Sabe o que você vai levar daqui? A sua vida espiritual, que vai medir você lá em cima. O seu termômetro é a sua vida espiritual. Nosso irmão Marcos falou aqui da avó Sebastiana, Maria Sebastiana, que era uma mulher de muita oração. Ela tinha devocional com Deus. Sabe o que é isso, amado? É uma hora de oração, ou mais. É uma hora de oração, na presença de Deus. O homem espiritual não é dono daquilo que tem. Ele sabe que aquilo que ele tem, de alguma forma, é para compartilhar com pessoas. A palavra de Deus não está mandando você vender tudo e dar aos pobres, não é isso. Compartilhar é você ajudar aquele que está precisando. É enxergar a necessidade do outro. Em quarto lugar, João capítulo 8, versículo 1 a 11. Observe que nós estamos falando somente do Evangelho de João. Vemos que Jesus não julga as pessoas. Nessa passagem, nós vemos uma mulher que foi pega num ato de adultério. Nós não sabemos o que levou aquela mulher àquela situação. Não sabemos como aquela mulher era tratada pelo seu marido. Estamos falando daquela mulher que foi pega num ato de adultério, que ela ia ser apedrejada. Os judeus, tudo com pedra na mão, correndo atrás dela, ela cai aos pés de Jesus. Eu não quero falar dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Eu quero falar da situação dessa mulher. Nós não sabemos como aquela mulher era tratada pelo seu marido. Não estamos aqui justificando os fatos, mas o que nós podemos perceber nessa palavra é que Jesus não julgava a vida das pessoas. A primeira vinda de Cristo não foi para julgamento, foi para salvação. Ele veio para salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus usava a régua da graça. Ele usava a régua da graça. Com a mesma medida que você mede, você será medido. Ele usava a régua da graça para também da compaixão, para a compaixão e também para a misericórdia. Qual é a régua que você usa na sua vida ou no seu ministério para avaliar as pessoas? O homem espiritual usa a régua da graça, do amor e da misericórdia. Foi que Jesus usou. Não acuse.
Hoje pode estar acontecendo algo com alguém e você apontar o dedo, acusar e muitas vezes falar, bem feito. Não faça isso, porque você também tem telhado de vidro. Presta atenção. Um dia aqui, no prédio que eu moro, acabou a energia. Eu tive uma experiência ruim. Sabe o que é? Subi 16 andares a pé. Acabou a energia. O que eu vou fazer? Eu tenho que subir. E você começa a andar, para quem não está acostumado, né? Você começa a andar. Chega uma hora, não chegou nem na metade, nem no 7º, 8º andar. A barriga da perna começou a doer e eu precisei parar. Até sair para fora para ver se o elevador havia voltado a funcionar. Não é fácil subir. Degrau por degrau. E não queira subir 2, 3 degraus de uma vez. Você vai cansar muito mais rápido. E a energia não voltou e eu tive que subir os 16 degraus. Quando cheguei aqui estava arrebentado, mas eu subi. E isso me trouxe uma experiência. Cada degrau que nós subimos na vida espiritual, nós nos aproximamos mais do Senhor. Mais. Sabe da mensagem que eu preguei ontem, se eu não me engano? Se tornar amigo de Deus? Para você se tornar amigo de Deus, você tem que estar próximo dele. Ninguém fica amigo de longe. Entendeu? E para a gente descer da escada, basta um empurrão. Você não vai descer, você vai rolar se você tomar um empurrão. E é rápido a queda. E é desastrosa a queda. Então nós temos que subir, mas vigiando e orando. Ninguém sobe uma escada sem vigiar, sem orar. Então, é necessário. Se você, Jesus ele usou a régua que eu falei. A régua da graça, que é a compaixão, misericórdia e o amor. Compaixão, misericórdia e o amor. E em quinto lugar está no Evangelho de João também, capítulo 10, versículo 9 ao 11, que está, esses 5 itens está em João 10. Jesus se revela como a porta aberta para as pessoas. Jesus disse, eu sou a porta aberta para as pessoas que o procuram. Quantas vezes a gente foge das pessoas? Jesus não fugiu, ele era uma porta aberta para quem quer que seja. Muitas vezes somos acessíveis somente para aqueles que fazem parte do nosso interesse. Mas Jesus não. Ele estava disposto a doar a sua própria vida. E nós precisamos entender que isso é espiritualidade. Sexto lugar. Sentimentos. O menor versículo da Bíblia está registrado em João 11:35. Jesus chorou. Um homem espiritual, ele sente dor das pessoas. Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar.
mas ele foi comovido pela dor das irmãs. Jesus tinha a capacidade de sentir dor das pessoas. Você saber o que revela o grau de espiritualidade de alguém também a capacidade de sentir a dor das pessoas. Estamos tão preocupados com as nossas dores, com os nossos dilemas, que nos deixam de olhar para o próximo. Nós precisamos entender que Jesus era a empatia encarnada em uma só pessoa. Empatia é a capacidade de compreender os sentimentos, as emoções, a dor de outra pessoa. E é isso que nos torna espirituais. Sétima marca de Jesus: humildade e simplicidade. Você está marcando aí? Humildade e simplicidade. Agora veja só, Jesus não era alguém espetacular, ele era simples. Precisamos ser simples e humildes. A sua simplicidade e a sua humildade alcança vidas. A simplicidade é a marca de alguém espiritual. Fala aí, ó. Humildade e simplicidade é a marca de alguém espiritual. O homem espiritual não quer meritocracia. Eu até escrevi aqui para mim, é dura essa palavra. O homem espiritual não quer meritocracia. Ele quer apenas que aquilo que está nele, seja repartido e compartilhado para que outras pessoas alcancem a graça. Você já viu falar dos Gideões que entregam Bíblias nas escolas, hospitais? Isso existe há muito tempo. É um trabalho lindo. Sabe o que é isso aí? Amor às vidas. Oitava marca de Jesus. Em João 13, ele era Deus e ao mesmo tempo servo. As ferramentas de Jesus eram o que ali em João 13? Essa passagem é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Ele era Deus e ao mesmo tempo se tornou servo. E qual era a ferramenta dele ali? Uma bacia e a toalha. Ele tinha prazer em servir as pessoas. Aquilo ali ele fez como exemplo de vida. O homem espiritual, ele não é medido o quando e quanto ele fala em línguas, ou quão poderosa é a sua mensagem, porque a palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, versículo 28, muitos vão chegar diante de Deus, achando que pelos seus grandes feitos, eles alcançaram uma grande entrada no céu. E a resposta para eles será essa: não vos conheço. Você acha que obras vultuosas é medição de espiritualidade? Não. Não é. Lembra-se que essa passagem fala assim, ó, que Jesus, que a palavra está citando aqui, que ele dizia assim, as pessoas diziam: nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônios em seu nome, nós oramos em seu nome, milagres, maravilhas foram feitas no seu nome. O nome de Jesus tem poder, mas não quer dizer que aquela pessoa tem espiritualidade, ou permaneceu com a espiritualidade.
Porque no decorrer do tempo da vida cristã, a pessoa pode mudar. Seja simples, seja humilde. Esse tempo atrás eu vi uma igreja, eu não quero citar o nome, que o pastor ele não deixa o carro na rua. Aliás, ele não desce na rua. Ele entra com o carro dentro da igreja. O corredor da igreja já é largo para ele poder entrar com o carro lá dentro, abre a porta, o pastor desce com segurança e sobe em cima do púlpito. Por que isso? Está entendendo, amados? Humildade, simplicidade é a marca do homem espiritual. Nona característica, está acabando, irmãos, aguenta aí, eu estou prolongando um pouco mais aqui. A nona característica é de alguém semelhante a Jesus, de alguém que tem espiritualidade, é ser uma ponte. Jesus é uma ponte. Jesus, ele é uma porta, mas também é uma ponte. Uma ponte que liga, falei ontem aqui, uma ponte que liga a Deus, como está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Muitas vezes nós somos a ponte para atrair pessoas para aquilo que vão engrandecer o nosso nome. Somos ponte para aquilo que nos interessa. E nem sempre somos ponte para Deus. Eu, você, precisamos ser uma ponte para que as pessoas alcancem Deus. Do outro lado. As pessoas estão sendo ponte para se engrandecer. Amados, em 41 anos de ministério, se eu soubesse que fosse assim, eu teria marcado, mas eu não sabia, porque quem faz o milagre é Deus. Se eu fosse marcar quantas pessoas já foram curadas durante esses 41 anos de ministério, às vezes eu encontro pessoas na rua, a pessoa fala assim, irmãos, eu já estou com 62 anos, eu comecei no ministério com 21 anos. Então, eu encontro pessoas na rua de Iracemápolis, aqui de Limeira, mesmo de Engenheiro Coelho. O senhor lembra de mim? O senhor lembra que o senhor orou por mim? Tinha um problema sério de coluna, Jesus me curou. Quantos e quantos milagres. Eu ia fazer uma cirurgia do coração, não precisou, Jesus me curou. Quantos, irmãos? Mas eu dou graças a Deus por essas vidas ter passado pela minha vida. Às vezes eu nem lembro quem é a pessoa. E nem do milagre. Mas a pessoa recebeu. Então, a glória para quem que é? Para mim? E eu fico feliz, porque foi através do meu ministério. Mas a honra é para o Senhor. Quem fez? Foi o Senhor. Quem pagou o preço para isso? Foi o Senhor. Quem morreu na cruz por essas vidas? Foi o Senhor. O que eu tenho que fazer? Anunciar o seu reino. E falar que Ele tem poder. E que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Para sempre, sempre, sempre. Então a nona característica, muitas vezes nós somos, eu vou repetir aqui, ó, eu precisei escrever porque é muito longo. E se eu não escrevo eu esqueço. Muitas vezes nós somos a ponte para atrair pessoas para aquilo que vão engrandecer o nosso nome. Somos ponte para aquilo que nos interessa.
E nem sempre somos ponte para Deus. Eu, você, precisamos ser uma ponte para que as pessoas alcancem Deus no outro lado. E a 10ª e última, e por último, a 10ª característica de Jesus: ele era cheio do Espírito Santo de Deus, como homem cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito do próprio Deus. Não existe espiritualidade se você não for cheio do Espírito Santo de Deus. Como está escrito em João 1,14. Jesus era cheio da graça e do Espírito Santo. E você precisa buscar, a cada dia, ser cheio. Para você ser cheio, seguindo toda essa lista e mais as que a Bíblia nos apresenta, podemos ser cheios do Espírito Santo pela comunhão profunda e íntima com Deus, meditação na sua palavra e da busca da revelação bíblica do Pai. Vou repetir: para você ser cheio, seguindo toda essa lista e mais o que a Bíblia nos apresenta, nós podemos ser cheios do Espírito Santo pela comunhão profunda e íntima com Deus, meditação na sua palavra e da busca da revelação bíblica do Pai para cada um de nós. E através de um cotidiano de vida que cada dia revela Jesus Cristo. A espiritualidade não será medida pelo tanto que apenas ora, prega, canta ou trabalha na igreja. Ela é medida pelo tanto que você parece com Ele, se comporta como Cristo Jesus. Lembra, amados, que quando às vezes eu prego na igreja e falo assim, presta atenção. Quando você for sair de casa, vai numa festa, vai num casamento, ou vai no shopping, para diante do espelho, olha a roupa que você está vestindo, olha como você está e pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, ele sairia assim, com a costa tudo de fora, com metade da perna para fora? Aí você vem falar de espiritualidade. Quem tem espiritualidade toma cuidados em todos os sentidos da sua vida, porque você representa Jesus Cristo na face da terra. Se você se proclama cristão, filho do Deus Altíssimo, você tem que tomar cuidado com os seus trajes. Você tem que tomar cuidado com onde você coloca o olho. Você tem que tomar cuidado aonde você coloca a tua língua. Você usa a sua língua para quê? Para falar mentira? Não se mede espiritualidade desta forma. Espiritualidade é medido através de Jesus na tua vida. Você vive a vida de Jesus? Você respira a vida de Jesus? Ou você é daqueles que falam assim: eu não recebo ordens de homem. Quem não respeita a autoridade que vê, como que pode respeitar a Deus que não vê? O homem não pode te ver, não pode te ouvir se ele estiver longe, mas Deus, ele vê e conhece cada coração. Está achando que servir a Deus é brincadeira?
Você está achando que o céu você vai conquistar de blá blá blá? Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Você ficar no meio termo, essa pandemia aqui, eu já falei algumas vezes aqui, essa pandemia, essa coisa que está acontecendo aqui, é para peneirar. Você já viu peneirar feijão? Arroz? Hã? Quando você joga o produto para cima, quando ela está no ar, quem está peneirando, ela peneira sempre de um lado que o vento está batendo. Então ele joga o produto para cima, o ventinho bate, joga a palha tudo para fora. Só fica o produto essencial na peneira. A palha cai fora. Você está sendo uma palha ou você está sendo um produto de primeira qualidade gerada por Jesus Cristo? Vida nova. Pode falar de mim, tô nem aí. Eu sou assim mesmo. E falo a verdade. Se você aceitou Jesus, você recebe a verdade. Mas quem não tem Jesus vai negligenciar a mensagem. A palavra de Deus é a verdade. E nós estamos preparando o povo de Deus com a verdade. Ou entra no trilho ou sai fora do trilho. No céu não entra pecado, entra pecador, convertido, lavado no sangue de Jesus Cristo. Amém? Espiritualidade é acreditar que Jesus está em você e você viver a vida que Jesus viveu. Amor, misericórdia, bondade, gratidão, né? Vamos orar? Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta manhã, por poder transmitir a tua palavra. E eu quero neste momento que os teus filhos, que estão dizendo amém, glória a Deus, eu tomo posse dessa palavra na minha vida, aqueles que realmente entenderam esta mensagem, sejam abençoados. Mas aqueles que não entenderam, Senhor, tenha compaixão, dá mais uma chance para que o Espírito Santo possa tratar com essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que ainda vão assistir essa mensagem, que sejam abençoados, que sejam lavados pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, abençoa cada vida, dando um bom domingo a cada um, para que o teu nome seja glorificado hoje à noite, Senhor, quando nós vamos estar às 19 horas com o culto da família e às 17 horas os jovens conectados. Senhor, vem abençoar esses dois cultos que nós vamos ter hoje à noite online. Abençoa a vida do nosso irmão Denis, que vai estar na frente, o grupo de louvor, que vai estar ali na frente. Que Deus abençoe a cada um deles. Deus abençoe a pastora, que também às quartas-feiras tem trazido umas mensagens maravilhosas para o nosso coração. Enfim, toda a igreja, Senhor, na face da terra, principalmente Engenheiro Coelho, seja abençoado, edificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos ficando por aqui. Já é 10h12, eu passei um pouco. Não fica bravo comigo, não. Deixa eu ver se tem gente aqui. Ah, tem. Estamos com 56. Olha lá. Ô, Mariazinha, Maicon Roncaglio, Walter Leite, Walter. Deus abençoe, Walter. Olha, Walter, que lindo, ó. Neide Azevedo, Cassimeire, Dionísio, através do seu ministério minha vida mudou, e usando seu ensinamento mudei
de vidas de outras pessoas. Glória a Deus, ó. Outras pessoas, deixa eu ver, mudei a vida de outras pessoas. Isso mesmo, apresentando Jesus, né? Daniel, amém. Daniel, glória a Deus. Maria Eunice, muito glória a Deus. Ninguém ficou bravo comigo aqui. Até Hermínia, amém, Hermínia. Deus abençoe. Um abraço no Pedro Quinto aí, viu? E nos netos. Deus abençoe. Fernando Miller, Deus abençoe. Antônio Duarte, Deus abençoe. Foi uma bênção a mensagem, que Deus continue abençoando. Glória a Deus. Alessia, Maria Alice, Tati Miller, eu já tomei posse dessa palavra. Francisco Miller, Vanessa Bernardo, Magalir Passos, Marli Antunes, palavra para o nosso crescimento. Glória a Deus, amém, irmã, graças a Deus. Que palavra do Senhor nessa manhã para nós. Maria Eunice, Walter, logo estaremos juntos com a banda. É isso mesmo, Walter. Ah, Jesus. Wilson Momete, é isso, Wilson? É uma bênção, Wilson, é mesmo, Wilson. Vamos ficando por aqui, amados, e nós vamos voltar hoje à noite, às 19 horas, trazendo a palavra de Deus para você, para toda a sua família, né? E que Deus possa continuar abençoando a todos, no nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado, uma tarde abençoada. Amém? Que Deus abençoe.